e UA aprovam o envio de centenas de mísseis HIMARS e Patriot para a Ucrânia. Os Estados Unidos aprovaram a transferência de 100 mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot e 125 mísseis de longo alcance para os sistemas de artilharia HIMARS e Mars-2 para a Ucrânia. Esses armamentos pertencem ao Bundeswehr, exército alemão, mas como foram fabricados nos Estados, sua exportação para terceiros países deve ser autorizada por Washington. A informação foi publicada pelo New York Times, citando um representante do Congresso americano. A Ucrânia está em grande necessidade dos próprios sistemas Patriot, pois apenas eles são eficazes contra mísseis balísticos russos. Atualmente, o país possui 8 dessas baterias, das quais apenas 6 estão operacionais. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, afirmou em abril que Berlim ainda não tem condições de enviar mais sistemas Patriot, mas prometeu fornecer 30 mísseis para os sistemas já em operação nas Forças Armadas ucranianas, além de sistemas antiaéreos alemães como o Iris-T. Outros 90 mísseis Patriot foram transferidos de Israel para a Polônia em janeiro, com o objetivo de serem enviados posteriormente à Ucrânia, segundo o site Axios. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou estar disposto a comprar 10 sistemas Patriot da Ucrânia por 15 bilhões de dólares, mas sua proposta não recebeu resposta. Enquanto isso, devido à recusa da Rússia em aceitar um cessar-fogo incondicional e ao aumento dos bombardeios contra cidades ucranianas, que causaram muitas vítimas civis, os aliados ocidentais iniciaram negociações para fornecer mais sistemas Patriot a Kiev. Segundo uma fonte da agência Reuters, espera-se que um acordo seja alcançado antes da cúpula da OTAN, no final de junho. A Ucrânia também deve receber até o verão, meio do ano, um sistema Patriot vindo de Israel, cuja entrega foi aprovada pela Casa Branca durante a presidência de Joe Biden, de acordo com fontes do New York Times. Zelensky declarou que são necessários 25 sistemas Patriot para proteger completamente o país. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, existem cerca de 186 sistemas Patriot em operação no mundo. Um terço está nos ISIS Mundial e cerca de 40 estão em países europeus, incluindo a Ucrânia. Cada sistema Patriot moderno consiste em 5 a 8 lançadores, cada um equipado com 4 mísseis interceptadores. O custo de um míssil é estimado em 4 milhões de dólares e o de um sistema completo em cerca de 1 bilhão de dólares. Enquanto isso, o rei está nu, foi revelado porque as ameaças de Putin com o míssil Oreshnik são vazias. Desfiles militares no dia 9 de maio e ameaças com o Oreshnik ajudam o ditador russo Vladimir Putin a manter o mito do poderio do exército russo. Isso foi dito em entrevista ao portal Glavred por Alexander Kovalenko, analista político e militar do grupo Resistência da Informação. Ele chama de manipulação a exibição dessa Wunderwaffe, o míssil Oreshnik. Na Rússia, eles tratam esse míssil como se fosse algo milagroso. Mas o que é o Oreshnik? É o míssil R-26 Rubez, que foi colocado em conservação após a decisão de encerrar o projeto por razões financeiras e outras. Segundo ele, o míssil lançado em direção a Dnipro foi retirado da reserva. Um deles nem chegou a atingir o território ucraniano. Por que não houve outros lançamentos? A Rússia vive ameaçando com o Oreshnik, mas não houve terceiro, quarto, quinto lançamento. Por que esse míssil só é lançado de Kapustin Yar e não de qualquer outro lugar? Mas ela é móvel. Do que exatamente os russos estão ameaçando? Da ogiva? A ogiva do míssil Oreshnik RS-26 Rubez pode ser equipada com uma carga convencional ou uma ogiva nuclear, explicou o especialista Alexander Kovalenko. Segundo ele, a carga convencional consiste em 36 projéteis inertes, sem nenhum tipo de explosivo. Não há explosivos porque nas altitudes e velocidades estratosféricas em que esse míssil opera, os explosivos poderiam detonar prematuramente, explicou Kovalenko. Cada uma dessas 36 cascas equivale a cerca de 20 kg de TNT, totalizando uma carga de aproximadamente 720 kg de TNT. Mas 720 kg de TNT é apenas um pouco mais do que o míssil 9mm-723 do sistema Iskander, 500 kg, e um pouco menos que o míssil KH-22, K-32,
900 quilos, comparou o analista. Esses tipos de mísseis, como os Iskander, atingem regularmente a Ucrânia e continuam sendo lançados até hoje. Kovalenko também observou que o custo estimado de um míssil Oreshnik é de quase 80 milhões de dólares, enquanto um míssil Iskander custa entre 1,5 e 2 milhões. É por isso que digo que o rei está nu, concluiu Kovalenko. O Kremlin foi pego de surpresa. Essa é a última tentativa de Putin. A proposta de negociações diretas com a Ucrânia, feita por Vladimir Putin, é vista como uma última tentativa do líder russo de evitar o compromisso com um cessar-fogo de 30 dias, informa o Sky News. A preparação para esse anúncio foi extremamente estranha, e o próprio discurso pareceu ter sido improvisado em um corredor, destaca a reportagem. Embora o Kremlin tenha chamado a declaração de importante, o conteúdo do discurso repete exatamente o que Moscou já vinha dizendo nas últimas semanas, apenas com a adição de uma data específica. Putin propôs realizar negociações diretas em Istambul no dia 15 de maio, com o objetivo de discutir os detalhes de um cessar-fogo mais duradouro. No entanto, considerando o claro apoio dos EU ao ultimato europeu, que exige cessar-fogo ou sanções, Putin precisava apresentar algo novo. Segundo o Sky News, a proposta pareceu apressada, feita sem planejamento adequado. Inicialmente, o Kremlin anunciou uma coletiva de imprensa, onde jornalistas poderiam fazer perguntas. No entanto, após as reações contundentes dos aliados europeus da Ucrânia, o formato foi alterado. Tornou-se apenas uma declaração unilateral. O anúncio estava previsto para resumir os encontros bilaterais que Putin teve com líderes estrangeiros durante as celebrações do Dia da Vitória. No entanto, o ultimato da Europa aparentemente pegou o Kremlin desprevenido. Quando Putin finalmente apareceu, por volta das 2 da manhã, já não havia perguntas, apenas declarações. Isso levantou dúvidas sobre por que os jornalistas foram convidados. O correspondente do Sky News conseguiu fazer uma pergunta ao porta-voz de Putin, questionando se tudo aquilo não seria apenas mais uma tática russa para ganhar tempo. A resposta oficial foi que a proposta representa uma abordagem muito séria.